Imagine você investir R$ 1.000 e em pouco menos de um mês resgatar 15 vezes esse valor. Parece loucura, né? Até pirâmide financeira, mas aconteceu na última grande febre que parou os mercados financeiros globais. O Short Squeeze, também conhecido como Revolta dos Nerds, que acabou parando Wall Street na última semana e gerando uma grande instabilidade no nosso mercado financeiro, não só global quanto doméstico também. Vamos entender melhor o que aconteceu, o que foi essa febre, basicamente em que consiste a operação que levou a tudo isso. Na última semana nós vivenciamos um movimento massivo de supervalorização em um grupo de ativos que até então não eram tão vistos como bons ativos para investimentos no mercado americano. Eu estou falando da GameStop, da Nokia, da BlackBerry, enfim. Esse movimento massivo de supervalorização ele aconteceu por uma medida muito específica. Alguns grupos de investidores comuns, pessoa física mesmo como eu e você, se reuniram através da Deep Web no mercado americano para justamente organizar um movimento massivo de compra para aumentar a demanda por determinado ativo. Nesse caso aí, GameStop foi o que ficou mais em evidência, e aí consequentemente supervalorizar o preço da ação desse papel. Esse movimento foi muito bem organizado e realmente acabou saindo como a grande maioria imaginou que iria acontecer. O GameStop em pouco mais de um mês valorizou mais do que 1.500%, trazendo uma cadeia muito negativa para uma outra classe de investidores, os investidores conhecidos como institucionais, os fundos de investimentos, hedge funds, enfim. Muitos acabaram inclusive quebrando porque estavam operando na ponta contrária ao ativo, estavam apostando contra o ativo. Mas como assim, João? E é isso aí que você precisa entender, essa dinâmica por trás de todo esse movimento e o que levou justamente à escolha desse ativo em específico e outros, enfim, e por que gerou toda essa instabilidade no mercado financeiro global. No mundo dos investimentos existe uma série de operações que você pode estar adotando para justamente remunerar sua carteira de investimentos. E uma das mais comuns, utilizada principalmente como viés de proteção, são as short positions. Em que consiste uma short position basicamente? Ou aqui no Brasil conhecida como venda descoberta. Basicamente você como investidor, por exemplo, acredita que determinado ativo vai cair. Você acha que Petrobras, por exemplo, vai cair. E aí você vai assumir uma posição contrária à Petrobras. Caso ela realmente caia, você vai passar a lucrar com isso. Mas como é que funciona basicamente? É fundamental compreender um pouco dessa dinâmica para entender por que esse grupo de investidores, pessoas físicas, levaram à ruína uma série de fundos de investimentos. Como é que você operacionaliza esse modelo aí estratégico? Você vai principalmente pegar essa empresa que você acredita que vai cair, pegar ela emprestado lá, tomar ela emprestado em determinada instituição de investimentos, banco de investimentos, corretora, enfim. Você pega ela emprestado, paga uma taxa por esse empréstimo, um aluguel por esse empréstimo, e aí você vai passar a deter a posse desse ativo. Imediatamente você vai e vende esse ativo, você acredita que ele vai cair. Então você vende ele, por exemplo, Petrobras a R$30. Se realmente o ativo cair, caiu digamos que para 25. Você recompra o ativo, paga justamente o ativo de volta, a ação de volta para o local que você pegou emprestado e reembolsa esse lucro aí de R$5 nessa operação. Os fundos de investimentos e investidores maiores utilizam muito essa medida para justamente proteger a sua carteira de investimentos. Como assim proteger a carteira de investimentos, João? Imagine que você tem 100 mil em carteira hoje, tá? E esses 100 mil você vai alocar somente na renda variável. O que você pode fazer? Você pode justamente separar 5 ativos e investir 80 mil aí comprado nesses ativos. Você quer que esse grupo de ações, por exemplo, que você comprou, você colocou 80 mil, se valorizem, tá? Mas porventura o mercado é muito volátil e em alguns momentos ele pode cair. A gente costuma falar no mercado financeiro que o movimento de valorização ele está sempre subindo de escada e o movimento massivo de desvalorização ele cai de elevador, às vezes até numa queda livre. Então o que você vai fazer basicamente? Os outros 20 mil lá, os outros 20% restantes da sua carteira, você vai passar a assumir posições vendidas em alguns outros grupos de ativos. Porque caso venha acontecer justamente um movimento massivo de queda, você vai ter uma pontinha da sua carteira que vai justamente protegê-la. Então as posições short ou as posições vendidas foram criadas justamente para esse mecanismo de segurança. Entretanto, como tudo no mercado financeiro, o viés especulativo, a sede por dinheiro acabou falando mais alto. E aí muitos também passaram a utilizar esse mecanismo de atuação, de operação, para especular, para buscar justamente aquela rentabilidade expressiva somente por um grau de especulação, não por estratégia de proteção. E foi justamente isso que estava sendo observado no mercado americano. Para vocês terem noção, essa empresa aí, a que ganhou evidência mesmo, a GameStop, ela tinha uma movimentação só dessas short position em mais de 130% do volume que ela negociava diariamente. Então imagine, se ela negociava lá 100 milhões diariamente, ela tinha mais de 130% desse volume só de posições vendidas.
Isso claramente não era um movimento somente de proteção ou estratégia de hedge, de proteção. Não dava para ver claramente que tinha uma especulação muito forte. E aí esse grupo de investidores, pessoas físicas, perceberam esse movimento, perceberam a grande oportunidade sobretudo. Aí eles passaram a se reunir justamente através da Deep Web, daquela internet lá que é inacessível a poucos, para justamente organizar um movimento massivo de compra e aí elevar o preço desse ativo aí da GameStop e alguns outros. Quando esses investidores comuns começaram a fazer isso, o preço do ativo começou a supervalorizar. E isso acabou obrigando aos tubarões do mercado financeiro a liquidar sua posição nesse ativo. Pô, eles estavam apostando na queda do ativo, do nada ele começa a subir de uma hora para outra. Eles tinham que certamente liquidar a posição, até porque as instituições financeiras onde eles mantinham essa posição vendida começaram a justamente exigir obrigações, uma chamada de margem, basicamente uma gestão de risco mais brando para justamente evitar esse boom expressivo que a ação estava vivenciando, prejudicando cada vez mais a posição desses grandes investidores. E o que esses investidores institucionais, esses tubarões do mercado financeiro foram obrigados a fazer? Desmontar suas posições de forma muito expressiva. E como é que você desmonta uma posição vendida? Quando você está vendido um ativo, você basicamente deve recomprá-lo. E aí esses investidores também tiveram que entrar no ativo comprando ele. E o que aconteceu basicamente? A demanda que já estava grande aumentou cada vez mais com a posição desses investidores também. E o preço de determinadas ações, como a GameStop, explodiu, chegando ao patamar de mais de 1.500% de valorização em um curto espaço de tempo. Certamente esses investidores institucionais acabaram sim tomando um prejuízo grande e nessa queda de braço entre sardinhas e tubarões, as sardinhas justamente acabaram ganhando essa batalha. Esse movimento muito expressivo gerou muita instabilidade no mercado financeiro em geral. Você observou aí que as bolsas estavam uma verdadeira loucura, porque justamente se essa moda pega, olha o viés negativo que isso pode trazer justamente de insegurança e instabilidade para o mercado financeiro. Imagine se esse movimento começa a ser gerado não só nos Estados Unidos como em outras nações também, e com outras classes de ativos. Inclusive no Brasil, um movimento muito expressivo começou a surgir inspirado nesse último case. Um grupo de investidores, pessoas físicas no Brasil, passaram a se organizar e separar alguns grupos de ações aí para começar a comprar de forma massiva, visando justamente supervalorizar esse grupo de ações. Aconteceu fortemente com o IRB, que chegou a subir quase 18% em um único dia, no intraday somente, uma verdadeira loucura, e eles estão organizando para alguns outros grupos de ativos também. Isso aí chamou a atenção da mídia em geral, a mídia começou a falar bastante sobre isso, mas principalmente de novos investidores. Pô, imagine, você investe em algo e em apenas um dia sobe 18%. E aí que vem o principal propósito desse vídeo, te alertar. Tome muito cuidado onde você está pisando. Primeiro porque o mercado brasileiro é muito diferente do que o mercado americano. Parto do pressuposto de que aqui nós temos somente 2%, que já é um número que cresceu bastante, de investidores, pessoas físicas atuando na bolsa. Quando a gente para comparar com o mercado americano, por exemplo, esse número é acima de 60% da população em geral. Então já tem um viés aí muito diferente. Aqui os tubarões realmente mandam. Lá nos Estados Unidos não, eles poderiam se dar esse luxo. Então aqui o movimento é bem diferente. E esse movimento massivo é sim uma manipulação de mercado. Então muito cuidado, porque você, a depender de onde você esteja posicionado e como você esteja fazendo isso, pode responder sim criminalmente frente à CVM, frente à Comissão de Valores Imobiliários. Então tome muito cuidado, porque a prática de manipulação de mercado é sim ilegal e você pode responder perante a isso, tanto civilmente quanto criminalmente. Então cuidado, não caia no efeito da manada. E falando em manada, foque sempre na sua estratégia, foque no longo prazo acima de tudo. É fundamental para você que já investe e principalmente para você que está começando a se interessar pelo tema, esquecer esse viés da manada, esse viés de dinheiro fácil, de que você vai enriquecer de uma hora para outra, principalmente no mercado de bolsa. Eu já deixei muito claro que o que enriquece principalmente é um conjunto de 3 fatores. Buscar trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro, investir de forma consciente, de forma inteligente, focando sempre na sua estratégia e ter gastos cada vez mais controlados. É esse conjunto desses 3 fatores que vão justamente otimizar a sua estratégia, a sua jornada acima de tudo. Então cuidado com essas manipulações, porque você pode vir a sofrer sanções legais, mas principalmente você pode justamente prejudicar boa parte do seu patrimônio entrando em um mercado que você não domina, que você não conhece e principalmente num cenário completamente diferente do que foi observado lá no mercado americano. Então foco na estratégia acima de tudo e busque sempre conhecimentos. Pare de querer cair no efeito da manada. Isso não vai te enriquecer de uma hora para outra. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, curte, compartilha, ativa o sininho e me ajude na minha jornada e na sua jornada principalmente.